já entendeu perfeitamente que o Pai que vê o que é secreto os recompensará. Gente, saiba disso. A Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer das vossas boas obras. Aquilo que você faz em nome de Deus, por causa de Deus e para Deus, Deus há de recompensar. A terceira pessoa mencionada na carta é Gaio. João escreve agradecendo os benefícios que ele promovera no reino de Deus. E João insiste para que Gaio, apesar de toda a oposição de Diótrefes, continue a sua obra piedosa de hospedar os servos de Deus. João está dizendo, olha, mesmo que Diótrefes fique perseguindo os mensageiros, as pessoas que eu mando, faz a sua, continue fazendo a sua. Você que é um bom hospedeiro, continue sendo um bom hospedeiro. Olha o que diz o verso 5, amado, tu procedes com fidelidade em tudo que fazes para os irmãos, principalmente os que te são estranhos. Então, como eu disse no início, a hospitalidade era algo importante, fundamental para o cristianismo naquele tempo. Aqueles mensageiros e pregadores itinerantes, eles não recebiam salário ou recompensa alguma. Eles dependiam tão somente da hospitalidade dos cristãos. E Gaio diz João, era alguém que sabia receber bem essas pessoas. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos desenvolver a virtude da hospitalidade aqui em nossa igreja. Todos nós. Já recebi 3 pessoas que falaram assim para mim: foi muito bom quando eu cheguei lá na igreja e fui recebido pela sua mãe dessa daquela forma. Todos nós precisamos fazer isso. Quando chega um visitante, nós precisamos nos apresentar, conversar. Você não vai ficar ali 5 minutos conversando com a pessoa. Se apresente, pergunte quem é a pessoa, como ela chegou aqui. Seja educado, agradável. A pessoa que chega, ela precisa se sentir acolhida, amparada, receber atenção. A pessoa não pode chegar aqui na igreja, sentar ali e ir embora sem que ninguém tenha falado com ela. Isso não existe. Nós precisamos saber acolher as pessoas. Isso é bíblico. Mas lamentavelmente, muitas vezes, como que nós agimos? Igual uma pessoa que entra dentro do elevador. Você aperta o botão, entrou no elevador, tem uma pessoa lá. Assim que nós agimos. Ambiente de igreja não é ambiente de elevador. Coisa muito boa é quando alguém vira e diz assim: aquela igreja, ela é hospitaleira, ela sabe receber bem as pessoas. Não foi isso? Olha só, olha aí no verso 6. Foi exatamente isso que aconteceu com Gaio. João está dizendo: os quais testemunharam do teu amor diante da igreja. As pessoas que eu enviei aí, Gaio, elas testemunharam a forma como você soube acolhê-las. Ou seja, a nossa boa hospitalidade, ela serve de instrumento para pregarmos o Evangelho,
para falarmos para as outras pessoas. Então entenda isso, hospitalidade é uma virtude cristã. Todo mundo deve desenvolver. Todo mundo precisa desenvolver. Sabe por que é uma virtude? Porque ela quebra o nosso egoísmo. Porque ela faz coro com o altruísmo. A pessoa que fica ali na sua particularidade, que fica no seu cantinho, lá no seu recôndito familiar, desfrutando lá da sua liberdade. Imagina aí, você está em casa, no seu conforto, você fica bem à vontade, como você gosta de ficar lá na sua sala. Aí aparece uma visita. E o que acontece com o dono da casa? Acredito, tem que fazer sala. Tem que dar atenção. Tem que fazer muitas coisas em função daquela pessoa. Dentro da sua casa você diminui a sua liberdade em prol do visitante. Em algumas situações ele vai compartilhar do lugar de descanso, os alimentos e até mesmo algumas particularidades terão que ser compartilhadas. Então você percebe como que hospitalidade quebra o nosso egoísmo? Quem não está disposto a ser hospitaleiro é porque não quer sair do seu mundinho. É porque mantém o seu egoísmo. Pode reparar. Normalmente pessoas que não gostam muito de ficar na comunhão também não gostam muito de receber as pessoas na sua casa. Possuem dificuldades de abrir as portas da sua casa, não são hospitaleiras por causa de egoísmo. Porque vou perder a minha liberdade. Hospitalidade é virtude cristã, precisa ser desenvolvida. João diz mais acerca de Gaio, olha aí verso 6. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Como eu já disse, aquelas pessoas que pregavam o Evangelho, aqueles pregadores itinerantes, eles não recebiam nada de ninguém. Eu queria dizer uma coisa para vocês, e quero ser bem franco. Queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Nem pisca. Infelizmente, muitas pessoas brincam, fazem piada, discordam e até combatem salário de pastor. Preste atenção nisso. Tem gente que faz piada, brinca, discorda e até combate salário de pastor. As igrejas por aí estão cheias de pessoas que possuem uma enorme implicância com o salário pastoral. Existem diretorias que são reconhecidas por tirar o máximo de proveito do salário do pastor. Está pagando, então vamos mandar de fazer isso, isso e aquilo outro. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ministério pastoral é de graça. É gratuito. Não é mesmo, pastor? Não é porque todo dia 1º dinheiro entra lá na sua conta. Não é de graça. Foi nesse sentido que eu usei a palavra graça, falar de salário de pastor. E se você
entende dessa forma, você não entendeu nada. O que as igrejas fazem ao dar salários a um pastor é recompensar o trabalho que ele realiza. O que as igrejas fazem ao dar salário a um pastor é valorizar aquele tipo de trabalho ao qual ele foi chamado, ao qual ele está se dedicando, ao qual foi reconhecido pela igreja. Sabe por que eu digo isso? Porque não existe preço para ministrar a palavra de Deus. Não existe valor para o cuidado pastoral. Eu pergunto para você: é possível colocar preço no ministério do apóstolo Paulo? Quanto valeu o ministério de Paulo? 2 bilhões. Quanto valeu o que Lutero fez? 5 milhões. Fala para mim aí, quanto que vale uma mensagem pregada de manhã e uma noite? A de manhã deve ser mais barato, porque de noite tem mais gente. Ministério pastoral não tem preço. Sermão tem preço? Quanto vale um sermão? Tem como colocar cifrões numa visita que o pastor faz e aconselha, e chora junto, e ora pela família? É possível o pastor chegar e dizer assim para a igreja: ó, por mês eu vou acompanhar 5 famílias enlutadas, ou 3, se passar disso eu quero um extra. O pastor que acompanha uma família enlutada no dia, à noite, durante todo o dia no enterro, isso tem preço? Quanto vale a presença do pastor e a oração do pastor no dia que o seu filho nasceu lá na maternidade? Isso existe preço? Sábado passado, retrasado, sem ser ontem ou outro, há 8 dias atrás, eu saí de casa, acordei 5, saí de casa 10 para as 6, fui para Macaé, dei aula até 6 horas, cheguei aqui em Campos 15 para as 8, fui pregar na Igreja Batista lá do Alvorada, estava destruído. Aí quando acabou o culto lá, eu ainda fui no aniversário de Fernando. Gente, eu estava destruído, muito cansado. Se ministério pastoral fosse uma profissão, algo empresarial, eu digo para você que não existiria dinheiro no mundo que me faria ir na casa de Fernando. Não existe. Sabe por que eu fui ali? Por alegria. Por comunhão. Por causa de sorrisos e abraços. Porque essas coisas dinheiro no mundo não pagam. Gente, ministério pastoral não tem preço. Não é possível a gente colocar em cifrões e pagar aquilo que homens e mulheres ao longo da história fizeram no reino de Deus. Isso não paga. Não tem tabela, não tem teto, não tem piso. Por isso que é um pecado quem fala e brinca com salário de pastor. E se você ouve dar risada, você está participando também. Eu não estou
aqui legislando em causa própria, eu estou aqui legislando em prol do reino de Deus, porque isso é bíblico. Amanhã ou depois eu deixo de ser pastor. Outros vão chegar aqui. Outros estarão aqui. O autor aos Hebreus, falando acerca de alguns homens e mulheres que passaram por este mundo, ele disse assim: essas pessoas, o mundo não era digno delas. Se o mundo não era digno dessas pessoas, o que falar? O que falar de cifrões para pagar o que essas pessoas fizeram? Então João está dizendo aqui, olha, o que essas pessoas fazem, elas fazem por amor. Então, por favor, saiba acolhê-las, saiba recompensá-las quando elas chegarem aí. Diótrefes, Demétrio e Gaio, 3 pessoas completamente diferentes, e olha que engraçado, viviam na mesma igreja. Meus irmãos, as igrejas, a nossa igreja, ela é formada de pessoas as mais diversas, e pessoas que estão nos mais diversos estágios da sua fé. Você quer ver uma coisa que a gente nunca vai acabar na nossa igreja? As pessoas que chegam, o que é uma igreja reformada? Me ensina aí o que são as doutrinas da graça. Nós precisaremos ter uma classe ininterrupta, constante, o tempo inteiro, para explicar às pessoas que chegam com ideias diferentes, com ideias que nunca tiveram contato com depravação total, com eleição incondicional, com expiação limitada, com graça irresistível, com perseverança dos santos, com sacerdócio universal dos crentes, com várias doutrinas da fé reformada. Precisa estudar. As pessoas chegam em diferentes estágios da fé. A igreja é constituída de pessoas assim. Quem lê o Novo Testamento percebe que dentro das igrejas do Novo Testamento existe crente novo e existe crente amadurecido. Existe crente que tem muito tempo na igreja, que não é novo e é imaturo. Existe crente defendendo falsa doutrina. Existe crente brigando pela verdade. Quem lê o Novo Testamento percebe que existem pessoas que fazem parte da igreja, mas não são convertidas. A variedade de pessoas que constituem uma igreja é muito grande. Ali naquela igreja existia um homem perverso como Diótrefes, ao que tudo indica incrédulo. Ali naquela igreja existia um camarada que pouco aparecia, mas que fielmente fazia o serviço de Deus como Demétrio. E ali naquela igreja existia um homem como Gaio, que João amava profundamente, diz aí o verso 1, e ele era um ótimo hospitaleiro. As igrejas são constituídas de pessoas diferentes. Respeite-as, saiba disso. E por fim, ou melhor, ainda enfatizando isso, não como se fosse uma outra lição que eu quero tirar daqui. Olha o que diz o verso 11 aí. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Eu acho surpreendente a simplicidade de João aqui. João aqui vai direto ao ponto. João não faz rodeios, João não dá desculpas, João não busca outras explicações.
João é seco e direto. Ele diz assim, ó: quem pratica o bem de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Direto. Muitas vezes, essa semana eu estava conversando com alguém sobre isso. Estava conversando com um amigo e sobre uma outra pessoa, preocupado com fulano por causa disso, daquilo, outro. O que você acha? E aí ele começou a dar uma série de explicações. Aí eu lembrei dessa mensagem que eu estava preparando, fiquei quieto. Uma hora eu vou conversar com ele. Sabe o que, gente? Nós procuramos dar uma série de justificativas para os problemas errados das pessoas. Se for parente, então essa lista triplica. Aí a gente diz que é o meio no qual as pessoas vivem, mas a gente esquece que Adão e Eva estavam num lugar que não existia o pecado, e o pecado saiu do coração deles. A gente justifica falando que é o meio, a gente apela até para trauma de infância, problema do passado, educação que teve. A gente chega a dizer assim, ó, a situação é extremamente complicada, porque envolve isso e aquilo outro. E a gente fica tapando o sol com a peneira, quando na verdade a gente devia colocar o joelho no chão e dizer assim: Senhor, salva esse coração incrédulo. Porque a pessoa precisa de conversão, é de mudança de vida, de arrependimento. A gente fica buscando uma série de justificativas quando a verdade é uma só: pecado no coração, que gosta de ser alimentado. Nós ficamos filosofando, dando explicações psicológicas e comportamentais para encobrir o que é aquilo que é verdade, que é o quê? A iniquidade do coração. João aqui é seco e direto, ele diz: quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Então, irmãos, não são só eles que precisam abrir os olhos, nós também precisamos abrir os nossos olhos em relação a eles. Precisamos parar de tratá-los como convertidos, conquanto tenham o nome no hall de membros, e olhar para eles como incrédulos, como gente a quem o Evangelho não chegou no coração. Porque enquanto nós olhamos para eles como pessoas salvas, nós não pregamos o Evangelho para eles. Isso é um grande erro. Eu pretendo e eu quero pregar muito sobre isso aqui na nossa igreja. Não sei como, mas quero. Sobre falsa religião, sobre falsa fé. Como disse aquele pregador, ele disse, eu não me lembro quem disse isso, ele disse: eu prefiro abrir um bar na esquina do que uma igreja liberal. Porque no bar da esquina, as pessoas estão indo lá e sabem que vão para o inferno. E na igreja liberal, as pessoas pensam que estão indo para o céu e estão caminhando para o inferno. Tem que falar sobre falsa religião. Os olhos das pessoas precisam ser abertos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, estão enganados. É muito simples, diz João. Por que é que algumas pessoas andam por caminhos tortuosos? Porque jamais viram a Deus. Por que algumas pessoas são frias na sua fé e distantes de Deus? Porque jamais viram a Deus.
Por que isso? Por que aquilo? Por que essa atitude? Por que aquela postura? Por que tal comportamento? Porque jamais viram a Deus. Falta-lhes conversão. Falta a essas pessoas, sabe o que? Se encontrar com Cristo na cruz. Gente, quem se depara com Cristo crucificado não aguenta mais viver em pecado. Quem diz assim, eu era um miserável de um pecador, mas agora eu me encontrei com a cruz de Cristo. Não consegue mais. Sabe aquele negócio? É uma fase que a pessoa está passando. Os olhos precisam ser abertos. A graça de Deus precisa encontrar esse coração. Porque quem ama Cristo não consegue viver em pecado. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Nas igrejas nós encontramos pessoas completamente diferentes umas das outras. Igreja, ela possui diversidade, ela não possui uniformidade. Nas igrejas nós encontramos pessoas que não são convertidas, como Demétrio. Nas igrejas nós encontramos pessoas como Diótrefes. Nós encontramos pessoas como Demétrio, que gostam de trabalhar. E nós encontramos pessoas como Gaio, acolhedoras, hospitaleiras, que sabem receber muito bem os outros. Quem é você na igreja de Deus? Quem é você? Gaio, Demétrio ou Diótrefes? Sonda aí o seu coração. Isso é bíblico. Paulo diz lá: examinai-vos a vós mesmos. Para quê? Para saberdes se estáis na fé. Que Deus nos dê graça e nos abençoe.